acredita que é interessante começar a fazer esse trabalho com a criança, né? Ensinando a partir de onde? Por exemplo, eu como pai e mãe, né, não tenho filho, mas supondo que eu tivesse filho e eu tivesse nessa roda de ratos, nessa corrida de ratos aí, ganhando, trabalhando no café da manhã para comprar o almoço, tivesse nessa corrida aí, eu quisesse começar de algum lugar a fazer com que a mentalidade do meu filho fosse diferente da minha. Eu percebesse que, poxa, eu quero dar esse start na vida do meu filho. Por onde, assim, você aconselharia esse pai, essa mãe tá começando a fazer esse trabalho? Primeiro de tudo seria ser sincero com a própria pessoa, né, com o próprio pai, chamar a esposa ou chamar o marido, e porque isso é difícil. Muitas vezes é difícil você sempre rouba um pouco para ver uma situação melhor para você, né? Quando você está com muita dívida, é muito difícil você dizer realmente essa situação está muito ruim. Você sempre tenta puxar, ou se você for fazer um levantamento do que gasta, você sempre dá um jeito de esquecer alguns gastos que estão na, Então, eu acho que o primeiro passo é você assumir que você vai mudar e aí começar a trabalhar com seu filho, mostrando através do exemplo, né? Você pode ter errado até aqui, mas de agora em diante você vai acertar. Porque a criança ela vai visualizar e ela vai replicar o que você está fazendo. Então, o primeiro passo é você acertar de agora em diante. Se não dá para fazer aquela festa que era, né, costume fazer, não tem problema você falar para a criança e trazer ela para participar do aprendizado, né? Olha, a gente tem o orçamento X, Y. Se a gente resolver isso agora, se a festa não for como sempre foi, no ano que vem a gente tem condições de fazer. Se a gente não fizer agora, o ano que vem a gente pode ficar numa situação que a gente não vai ter escolha, entendeu? E começar a trabalhar com ela, né? Como eu disse, né? Uma lição muito importante, porque muitas vezes, se você teve dificuldade quando você era criança, aí quando você se torna pai ou mãe, você imagina que seu filho vai ter aquela sua vida e ele não vai ter a sua vida. Então, isso é importante, porque o peso que os pais, sem saber, colocam sobre os filhos, às vezes influencia muito. Então, o primeiro passo é entender que a sua vida, o que você passou, a sua infância, não é a infância do seu filho. Então, as necessidades que você tem não são as necessidades que ele vai ter. E não tem problema e trabalhar com ele, porque quando a gente diz, você não quer dizer que você, por exemplo, você tem dinheiro para comprar aquele presente, mas você não acha adequado. Então, você, no lugar de dizer eu não tenho dinheiro, você pode dizer para ele, olha, eu poderia comprar esse presente, mas você acha que isso é a melhor escolha que a gente pode fazer? Porque se a gente comprar aquele outro, vai sobrar dinheiro e a gente pode fazer mais coisas. E aí começar a trabalhar junto com ela, né? E também passando para ela, se você dá alguma mesada, algum valor, começar a trabalhar com ela, ela começar a ver que o dinheiro sai de algum lugar e vai para algum lugar, né? Quando você for comprar alguma coisa, dar o dinheiro para ela pagar e ensinar ela a receber o troco, pedir para ela contar, ver se está certo o troco, né? Começar a fazer, talvez fazer um plano, olha, vamos fazer o seguinte, com essas moedas que a gente vai juntar a sua, vamos ver uma coisa para comprar em junho ou no final do ano, a gente vai ter que conseguir atingir essa meta. E aí, a prática, ela vai ensinando, né? Porque, assim, inclusive, em algum momento, pode ser que você consiga, e possa ser que você, desculpa, você possa dizer para a criança, olha, papai errou, a mamãe errou, a gente não tinha esse conhecimento aqui. Na época, a gente iniciou uma dívida que a gente não se planejou, isso tem consequência. Por isso, agora, a gente está com essa dificuldade. Porque eu sei que as crianças, elas não são adultos, mas elas têm condições, muitas vezes, de entenderem coisas que são do mundo adulto, se a gente souber trabalhar com elas, né? Com fantasia, com jogos, né? A gente pode ver isso tem muitas animações muito boas, né? Que a gente vai para o cinema em família e todo mundo sai de lá melhor do que entrou, né?
Tem um filme recente que a gente viu aqui em casa agora, o Soul, que é da Pixar, que é muito Perfeito bonito. esse filme. E ele ensina Recomendo. sobre a vida, né? Então a criança ela consegue entender aquele ensinamento. E aí, o que é que acontece? Débora, é que eu Deixa vi uma pergunta de Débora, um comentário. Débora falou assim que ela quis dar tudo que ela não tive para João, né? Para o filho. isso. E hoje, como é que foi? E aí tá a pegadinha. Ele pode ter as escolhas que a mãe não teve. Você acha assim errado? Aquele pai que tem aquele pensamento, poxa, minha infância eu tive muita escassez, hoje tudo que eu tiver, vou colocar na mão dele, tá aqui meu filho, sim, toma aqui, vai lá, faz. O que você tem a dizer sobre até esse comentário que Débora fez aqui? Então, quando a gente continua trabalhando em cima da escassez, é muito difícil a escassez deixar de ser uma sombra ao nosso lado, né? É importante você saber que no mundo existem, às vezes por questões tecnológicas, ou que seja, existem limitações para certas coisas, né? E aí é importante a gente dar valor ao que existe, porque nada é garantido, né? A gente vê, por exemplo, a Venezuela hoje, o pessoal passando por uma situação é, pior, então a gente precisa ter o respeito ao que existe e saber que existe possibilidade de se criar mais, né? Sobre isso que ela falou, é importante que a gente consiga, muitas vezes é difícil, deixar o passado para trás e principalmente não trazer a carga do passado para a gente para a criança, né? Porque a criança ela é um outro ser humano, ela nasceu em um outro lar, ela tem outros pais, ela não vai passar pelas mesmas dificuldades e problemas que a gente passou e é preciso respeitar a história das crianças, né? É preciso respeitar esse outro ser que, se a gente tem condições de dar melhores situações para ela, então a gente pode trabalhar melhor como, como ser alguém melhor do que a gente é hoje. E não necessariamente é dando tudo o que faltou lá quando a gente era pequeno, porque é uma forma da gente usar a criança para se compensar, né? Ah, eu não tive tal boneco, e aí eu vou dar o boneco para a criança porque é para ele não sentir essa falta. Mas ele nem sabia que esse personagem... Por exemplo, você não teve um comando em ação. Aí você vem na loja e compra 10. O seu filho não sentiu falta de comandos em ação, mas ele não queria comandos em ação, ele queria Minecraft. Ele nem sabe o que é Ele comandos em queria um ação, né? PlayStation. Às vezes a gente pode estar usando a criança para a gente se curar, né?